Nossas Bíblias, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3 e o verso de número 3. Pedir um pouco mais de retorno, irmã, fazendo favor. Gálatas, capítulo 3, verso também de número 3. Gratos somos ao Senhor, que é maravilhoso, tem nos fortalecido, estamos de pé, estamos na presença do Senhor, todos nós aqui presentes, porque o Senhor Deus, Ele tem sido misericordioso conosco, né? O desejo de servir a Deus, de buscar o Senhor, de louvar, na verdade ele vem do próprio Deus, porque Deus Ele é amor, e qualquer tipo de amor que nós possamos sentir, Ele emana da parte de Deus. Então o Senhor Deus, Ele tem preenchido o nosso ser, aí, e com esses sentimentos, né, de amor, de carinho, de fraternidade, ou seja, o fruto do Espírito manifestando-se em cada um de nós, e isso é bênção do Senhor. Eu agradeço ao pastor Luciano mais uma vez pela oportunidade e confiança em que nós venhamos estar a falar um pouco da palavra de Deus aos nossos amados irmãos. Gálatas capítulo 3, verso também de número 3, que está escrito assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Toma o seu assento, em nome de Jesus. E esse é o momento mais importante da celebração, né, em um culto. É o momento da palavra de Deus, não porque sou eu que estou ministrando, né? Qualquer um ministrando, porque é o momento em que Deus está a falar com a igreja. Não que Deus ele não fala desde o início do culto, Deus ele fala muito, mas esse é um momento que é dedicado, né? Nós estamos ouvindo um pouco mais da voz do Senhor, e Deus ele fala através da sua palavra. Você quer ver Deus falar com você? Abrir a Bíblia Sagrada, Deus já está falando, né? Em nossos corações. Eu quero iniciar a ministração da palavra nessa noite, amados, com a seguinte pergunta: por que o apóstolo Paulo, ele indaga os cristãos da Galácia, dizendo que eles, tendo começado pelo Espírito, estão agora terminando na carne? Por que Paulo faz essa pergunta aos irmãos da Galácia? A Galácia, na verdade, era uma região, não era literalmente uma cidade, mas uma região composta ali por várias cidades, né? Antigamente, antes de ser um lugar ali habitado, de ser uma região habitada, antes do apóstolo Paulo, um determinado rei da Bitínia, conhecido como Nicômede, ele deu aquele lugar para os celtas vir a habitar. Quando os romanos se referiam aos celtas, eles utilizavam a palavra Gálata. Então, a palavra Gálatas, né, no caso que é o nome dessa epístola, vem da região que se chamava Galácia. E essa região recebeu esse nome por conta de como os romanos, eles falavam dos celtas, ou chamavam os celtas. Nos tempos de Paulo, a Galácia era já uma província do Império Romano. Paulo passou pela Galácia em sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé. E ali foi instituído a Igreja do Senhor. Eles foram evangelizados e então instituiu-se ali uma comunidade cristã. Mas por que Paulo ele faz essa pergunta aos Gálatas? O que ocorre é que os Gálatas estavam sendo influenciados pelos judaizantes. Existiam pessoas ali na Galácia, já que ali era um povo muito misto nessa época, e existiam aqueles que eram judaizantes, que eram adeptos da religião judaica. Por conta disso, esses estavam influenciando os irmãos ali da Galácia, da igreja, os Gálatas, a se voltarem para a lei. Eles diziam que os gentios, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, eles tinham que ser circuncidados, eles tinham que praticar todos os rituais da lei
para que então a graça de Cristo fosse manifesta e plena sobre a vida deles. O que Paulo já havia ensinado anteriormente, e lendo a epístola aos Gálatas, isso é notório, que não estamos embaixo da lei. Os Gálatas receberam o evangelho da graça de Cristo, mas agora sendo influenciados pelos judaizantes, estavam vivendo na prática da lei, para obter a aprovação da graça. O que eles estavam fazendo era aniquilando o sacrifício de Cristo Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu vim não para refutar a lei, para abrogá-la, mas eu vim para cumprir a lei. Então Jesus Cristo, ele cumpriu a lei por nós, consumando ali na cruz do Calvário, e está dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo Jesus cumpriu ela por nós. Mas os Gálatas não entenderam isso, e estavam vivendo ainda na regimentação da lei. Por isso Paulo escreve lá no capítulo 2, e o verso de número 21, dizendo: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se vocês continuarem na prática da lei para obter benevolência da graça, vocês estão aniquilando o sacrifício de Cristo. Jesus, ele morreu por vocês em vão. Ou seja, Jesus, ele não cumpriu para vocês aquilo que ele veio cumprir, porque vocês ainda estão vivendo, querendo viver segundo as regimentação da lei. Os Gálatas estavam sendo moldados, não por Cristo agora, mas pelos judaizantes. A Bíblia Sagrada contém duas classes de versículos. Existem os versos normativos e os versos descritivos. Os versos normativos são os versos que traz uma norma para que nós venhamos a seguir. Quando o texto diz não matarás, é um verso normativo. Mas na Bíblia Sagrada existem os textos que são descritivos. Quando fala, por exemplo, de Elias que matou os profetas de Baal, ali é um texto descritivo, não é uma norma, não é algo para a igreja se seguir e fazer. Tanto é que na história nunca ninguém fez isso, mas é um texto descritivo. Então nós cristãos que não estamos debaixo da lei, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, lá nos 10 mandamentos dizendo não matarás, nós não matamos, porque o Novo Testamento, ele reverbera o que já está escrito lá no Antigo Testamento. Então aquilo que o Novo Testamento lança luz no Antigo Testamento, nós seguimos. Quando lá nos 10 mandamentos diz não terás outros deuses diante de mim, nós também seguimos, porque o Novo Testamento, ele também repercute esta mesma norma, para que nós cristãos venhamos também a obedecer. Quando lá nos 10 mandamentos diz para nós guardarmos o dia de sábado, o 7º dia, isso nós não guardamos, porque o Novo Testamento, ele não repercute isso. Não há uma reverberação no Novo Testamento desta norma que está no Antigo Testamento. Então tem normas no Antigo Testamento que é para o povo judaico, e quando nós pegamos, nós, Igreja do Senhor, cristãos de hoje, pegamos isso e trazemos para a nossa vivência, nós estaremos nos comportando como os Gálatas, aniquilando o sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que hoje nós não praticamos a circuncisão. Hoje nós não fazemos isso, porque isso era uma norma para o povo de Israel dentro da lei, mas Jesus veio e cumpriu a lei, e nós, como Igreja de Cristo, vivemos o tempo da graça. Então o que os Gálatas estavam fazendo era sendo influenciados pelos judaizantes. O ambiente herético era uma influência a eles. E nisso eu quero entrar no tema dessa mensagem e dizer que muitas das vezes as circunstâncias, elas tendem a nos moldar, mas a nossa moldagem, ela tem que partir de Cristo Jesus. Ela tem que começar em Cristo e terminar em Cristo, porque se outra coisa nos moldar
que não for Jesus Cristo, nós não obteremos vitória. Mas se nós dermos lugar para o Espírito Santo, e a Bíblia nos diz que aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então o Senhor Deus, Ele vem nos moldando, nos estruturando, e como foi cantado aqui nessa noite sobre Efésios 6, nós estaremos revestidos da armadura, do capacete, da couraça, da espada, para a batalha e para a vitória. Bendito seja Deus, aleluia, oh glória a Deus. O tema para essa mensagem seria ser moldado. Quando eu falo ser, não estou falando do sujeito, né, do verbo ser, né? Eu sou, você é, e por aí vai. Então, ser moldado. Em primeiro lugar, o que podemos aprender é que nós não podemos nos deixar ser moldados pelas circunstâncias. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, porque como eu já disse anteriormente, se algo estiver nos moldando, que não seja Cristo, essa moldagem sendo realizada em nós, ela não vai caracterizar em uma vitória. Então eu tenho que criar obstáculos para que qualquer coisa que tente me moldar, que não seja Jesus, venha a não assim fazê-lo. Jesus pode me moldar através das circunstâncias, aí não tem problema, né? E aí é Jesus moldando, através de uma circunstância, de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, não tem problema, é o próprio Jesus moldando. Mas quando não é Jesus e nós nos deixamos ser moldados, aí está o grande problema. A Bíblia nos fala, lá no Antigo Testamento, que Davi, por conta da perseguição do rei Saul, ele foi habitar entre os filisteus. E estando ele habitando entre os filisteus, para que o rei Saul não mais o perseguisse, ocorreu dos filisteus estar levantando guerra contra Israel. E os filisteus estavam em uma cidade, um lugar chamado Sunem, e o povo de Israel ali, o exército de Israel, a comando do rei Saul, estava em Afeca, que ficava entre 8 a 20 quilômetros mais ou menos de distância. Só que entre os filisteus, nessa ocasião, estava Davi com os seus valentes. Davi e seus homens estavam do lado dos filisteus para guerrear contra o rei Saul. Mas os reis filisteus, vendo Davi ali, eles ficaram muito perturbados e falaram com o rei Aquis, rei de Gate, que era o lugar onde Davi estava residindo, dizendo: olha, manda embora Davi e esses homens hebreus, porque durante a guerra eles vão acabar se levantando contra nós e nós vamos perder a guerra, então manda ele embora. E então o rei Aquis foi até Davi, dispensou ele da guerra, e Davi e seus homens voltaram para a cidade de Ziclag, que ficava ali entre os filisteus. Então estava Saul com o povo de Israel acampado, e estava os filisteus acampados em um outro lugar, ali se preparando para a guerra. E Davi voltando para Ziclag. Só que quando Davi voltou para Ziclag, isso está lá em 1 Samuel capítulo de número 30, a Bíblia nos diz que Davi encontrou Ziclag totalmente destruída pelos amalequitas. E não só estava destruída, pegando fogo. As mulheres de todos eles tinham sido levadas cativas. Os filhos de todos eles foram levados cativos. Tudo queimado, pegando fogo. Os seus pertences, os seus valores foram todos roubados. Verso de número 3, do capítulo 30 de 1 Samuel: e Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas tinham sido levados cativos. Imagina a tristeza, amados, de Davi e desses homens, porque chegaram e estava tudo destruído, estava tudo acabado. O povo amalequita era um povo muito perverso, eles não tinham como saber o que aconteceu, então eles imaginavam que é o pior, né? As mulheres poderiam estar mortas, os filhos poderiam estar mortos, e a tristeza começou a tomar conta, não só de Davi, como daqueles homens, aqueles soldados. E lá no verso de número 4, diz que eles começaram a chorar, e choraram
tanto que não tinha mais força para chorar, tamanha era a tristeza que eles se encontravam naquele momento. Verso 4: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você já passou por isso, amada? De ter que de ser forçado a chorar por causa das circunstâncias, de maneira que falta até forças, que as lágrimas se secam, porque chorou demais, por causa da dor, da dificuldade, do problema, por causa daquilo que nos machuca. É difícil. Era isso que Davi estava passando nesse momento. Era esse tipo de dor que faz secar as lágrimas. Por isso eu digo, sempre digo, que nós temos que buscar ao Senhor neste momento em que às vezes as águas não estão tão turbulentas, que as nossas lágrimas venham a se secar por conta de nós estarmos chorando na presença de Deus e buscando por Ele, para que depois nós não tenhamos que chorar por causa de um problema ou de uma dificuldade, que como foi ministrado pela pastora Beth aqui, que é produzido muitas das vezes pela nossa carne. Então, se nós buscarmos a Jesus hoje, talvez amanhã nós choramos menos, é uma probabilidade. Se nós tivermos que chorar amanhã pela permissão de Deus, é o Senhor Jesus nos moldando, e isso é bênção, amados. Mas chorar por causa de coisas que a nossa carne produz, e que os nossos pecados atraem, provavelmente eles não existirão, porque estamos nos pés do Senhor hoje. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Não espere a tempestade vir para buscar a Jesus, não. Não espera ficar tudo complicado para poder pedir auxílio do Senhor. Não espera. Busque ao Senhor hoje, nesse momento se fortaleça. Provérbios diz que no momento da angústia, no dia da tribulação, você se mostrar frouxo, fraco, a sua força será pequena. A vitória ela não vem, você não consegue vencer a batalha. Mas se você estiver revestido com a armadura de Deus, você vence a batalha e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. A Bíblia diz que todos se levantaram contra Davi. Todos queriam apedrejá-lo, matá-lo, porque Davi era culpado. Eles tinham que colocar a culpa em alguém. Eles tinham que fazer alguma coisa. E eles olharam para Davi e falaram: não, a culpa é dele. E começaram a odiar a Davi. Verso 6: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Só que o texto ele não para aí. O verso diz: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Que maravilha, amados. Davi era o que mais estava sofrendo aqui do que todos eles, né? Porque todos perderam tudo, todos estavam amargurados. Só que Davi estava sendo perseguido por eles. Então o sofrimento de Davi que era maior. Só que eu não vejo Davi aqui nesse texto se lamentando e murmurando contra Deus e se voltando contra o Senhor. Eu não vejo isso no texto. Eu vejo o contrário, Davi se fortalecendo em Deus. Davi podia indagar e dizer: por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Por quê? Não, Davi não fez isso. Davi buscou ao Senhor e se fortaleceu em Deus. Não é pecado indagar. Não é pecado perguntar para Deus. Não é pecado não entender o processo que nós estamos vivendo, passando. Isso não é pecado. O que nós não podemos fazer é deixar Deus de lado. E quando eu digo deixar Deus de lado, é no nosso coração. Não querer mais Deus. Não querer mais falar com Deus, orar, buscar na palavra. É o oposto, né? Davi ele fez o oposto. Davi ele se fortaleceu em Deus. E aí a Bíblia nos diz que Davi, se fortalecendo em Deus, ele consultou ali ao Senhor, através do sumo sacerdote. Ele tinha o éfode ali de linho. A gente conhece na história e na lei sacerdotal que existia o Urim e Tumim, que eram duas pedras que era utilizada como sorte, né? E perguntar para Deus alguma coisa, e Deus respondia através daquelas pedras dizendo sim ou não, como se fossem dados sendo jogados, né? Para você entender. E Davi fez uma pergunta a Deus: eu vou perseguir esses amalequitas, vou vencer. E o Senhor Deus disse para Davi: vai, que você vai vencer. E a Bíblia diz que Davi foi.
E o texto vai nos dizer que Davi, ele venceu os amalequitas e recuperou tudo o que havia sido levado. Quando Davi chegou lá, eles estavam festejando, porque conseguimos, né, uma vitória, aqui um despojo. A Bíblia diz que eles deram contra os amalequitas, venceram eles, mataram ao fio da espada e trouxeram tudo de novo. Ó, verso de número 18, 19 e 20 de Samuel 30, 1 Samuel 30, ó. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também das suas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo de Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Davi não se deixou ser moldado pelas circunstâncias. O que estava acontecendo com Davi, amados, era um quadro para suicídio, para a pessoa tirar a própria vida, porque na concepção humana, ele já seria morto, ele já tinha perdido tudo, e ainda seria morto pelos soldados que estavam enraivecidos contra ele. É um quadro de suicídio, mas para Davi, não tinha como perder, porque ele estava buscando ao Senhor. Então sempre tem uma saída, amados, em Deus. Ainda que o Senhor Jesus não te mostre uma luz no fim do túnel, saiba que o Senhor Jesus está contigo. Uma certa feita perguntaram: o que eu faço? Porque quando eu vou orar, eu não sinto Deus presente. Mas, amados, o mais importante não é sentir Deus, mas acreditar pela fé que Deus, ele está presente. Porque nem sempre você vai sentir Deus presente, mas isso não significa que ele não está presente. É por isso que nós temos que usar da nossa fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vê. A Bíblia Sagrada nos mostra claramente que Deus nunca abandonou um filho seu. Você não vai ser o primeiro. A Bíblia nos diz que Deus nunca perdeu uma batalha, ele não vai perder a sua. Guerreie com Cristo, seja moldado por Cristo e alcance a vitória em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diferente dos Gálatas, Davi não se deixou ser moldado pelas circunstâncias. Os Gálatas não. Aquilo que estava ao seu redor, que era um ambiente herético, era para eles algo influenciável. E eles deram lado a isso. Aí Paulo, lá no verso de número 6 e 7, do capítulo 2, inclusive, ele escreve dizendo: quais tenham sido noutro tempo, não se me dá Deus, não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicam. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro. E Paulo está falando sobre a divergência que ele teve com Pedro. Porque Pedro, ele tinha essa concepção de que os Gálatas, aliás, de que o povo cristão ainda tinha que cumprir alguns requisitos da lei. E lá em Gálatas nós vemos isso. E Paulo deixa claro, por isso que o próprio Paulo, lá no capítulo de número 1, se não me falha a memória, ele vai escrever dizendo: olha, ainda que outra pessoa, ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, que seja diferente desse, tenha-o como anátema, ou seja, é maldito, lance para longe de você, não aceite. Paulo não está falando simplesmente de um pregador que veio lá de outra cidade, estado ou país. Ele está falando: se um anjo descer do céu, se um anjo com sua figura angelical e cheio de glória anunciar outro evangelho como esse, é mentira, não acredita. Aí vem meia dúzia de pessoas que se dizem pregadores do evangelho por aí e anunciam um evangelho deturpado. O evangelho é maltrapilho no sentido de ser contrário à vontade de Deus. O evangelho que não faz sentido algum, segundo as escrituras sagradas. Mas se nós não estivermos sendo moldados por essa palavra aqui, as heresias vão nos levar como estavam levando os Gálatas. Mas se nós estivermos sendo moldados por Cristo Jesus, aleluias, não existe nada que possa nos deter.
Porque a Bíblia nos diz, e o próprio Jesus falou, que as portas do inferno não conseguiria resistir à igreja do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então não podemos nos deixar ser moldados pelas circunstâncias. Número 2, não resista à moldagem de Cristo. Não podemos resistir à moldagem de Cristo. Jesus, ele vai te moldar, queira você sim ou não, ele vai te moldar. Porque você aceitou a ele, então você entregou sua vida ao Senhor e ele agora toma conta dela. E é assim que tem que ser. Então ele vai te moldar de acordo com a necessidade, de acordo com a vontade dele. E ele quer o melhor para você. Aí ele vai usar uma luta, um problema, uma dificuldade, uma necessidade, um aperto, uma pressão psicológica, uma pressão sentimental, uma pressão financeira, uma pressão emocional. Jesus, ele vai permitir alguma coisa para que nós sejamos moldados por ele. Como eu disse, as circunstâncias não podem me moldar. Eu não posso me transformar em alguém que está fora da palavra de Deus por conta das coisas que estão ao meu redor e que tentam me influenciar. Você lembra de Daniel, que estava ali na Babilônia? Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. O próprio Paulo nos diz, nós somos do mundo, sim, de fato, mas o mundo, ele não pode estar em nós. Nós não podemos ser moldados segundo o curso deste mundo. Ainda que nós estejamos nele, ele não pode estar dentro de nós. E é isso que aconteceu com Daniel. Quando chegou lá os alimentos do rei, as iguarias do rei, Daniel decidiu não se contaminar e disse, não, eu não vou se alimentar disso. As circunstâncias diziam que ele deveria se alimentar, mas ele lutou contra isso, porque ele queria estar sendo moldado pelo próprio Deus. Então não podemos deixar que as coisas externas nos molde. Mas se Cristo usar as coisas externas para te moldar, não resista à moldagem de Cristo. Quando Jesus ele saiu do Getsemane, era de madrugada, né, e saiu ali com os discípulos, a Bíblia diz que chegou ali uma grande turba, né, em alguma tradução vai falar grande turba, em outra uma multidão, com varapaus, com espada, com porretes, para prender Jesus. E o texto sagrado vai nos dizer que Pedro, ele se levantou ali em defesa de Jesus, e ele puxou de uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, conhecido como Malco, né? E Jesus logo repreendeu a Pedro por conta daquela atitude. É interessante, né? Por que Pedro estava com uma espada, levou uma espada para a oração, né? Uma espada pequena, para ir orar no Getsemane? Isso não faz sentido, né? Dá a impressão até que Pedro já estava mal intencionado, né? Quem que vai orar e leva uma espada? A intenção de quem leva uma espada já é para usar ela em determinada ocasião. O que ocorre é que Pedro sabia que Jesus, ele estava sendo perseguido e que ele seria entregue, e Pedro sabia de tudo isso. Então Pedro, ele leva essa espada para o quê? Para defender a Jesus. Só que Jesus, ele não fala nada para Pedro. Jesus sabia que ele estava com a espada? Provavelmente que sim. Mas ele não fala nada. Mas quando Pedro usa a espada aí, Jesus vem e repreende a Pedro. Pedro era proteger a Jesus. Mas o interessante é que, quando Pedro ele fala a respeito da entrega de Jesus, do seu sacrifício, lá em Mateus 16, 22, verso de número 23, Pedro diz assim, tenha compaixão de ti mesmo, para que isso não aconteça com o Senhor. O que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Jesus repreende a Satanás que usou Pedro naquele momento. Só que neste momento aqui em João 18, verso de número 11, que Pedro corta a orelha do sumo sacerdote, Jesus não repreende a Satanás, ele repreende o próprio Pedro. Por quê? Porque naquela ocasião de Mateus, era Satanás fazendo algo, através de Pedro. Só que nesta ocasião aqui já não era Satanás, era o próprio Pedro, que se fosse Satanás, Jesus teria repreendido Satanás de novo. Ou seja, a intenção era a mesma. Qual era a intenção de Satanás? Que Jesus não fosse crucificado. Lógico que o objetivo era outro, em relação a Pedro. E qual era a intenção de Pedro? A mesma, que Jesus não fosse crucificado. Então, a ação, por mais que seja diferente, ela tem a mesma conotação.
que era o quê? Que Jesus não fosse crucificado. Então por que Jesus repreende Satanás em Mateus e aqui em João Jesus repreende a Pedro? Eu já disse, porque naquela ocasião de Mateus era Satanás fazendo, aqui era Pedro fazendo. Ou seja, nem sempre é Satanás fazendo algo, meu querido. Muitas das vezes somos nós mesmos, né? E aí a gente tem costume de botar a culpa no diabo e tudo, para a gente tentar se livrar, né? E tentar fazer, não, a culpa não é minha, é do Satanás aí. Não, nem sempre é Satanás, às vezes somos nós mesmos. A nossa carne, ela produz o pecado. Muitas das vezes o diabo não precisa fazer muita coisa, né? Existem muitos cristãos que infelizmente eles se voltam ao pecado independente daquilo que Satanás propõe a ele ou não. Por isso que nós temos que ser moldados por Cristo Jesus e não resistir à moldagem de Cristo. Pedro era impulsivo, Pedro era moldado pelas circunstâncias, ele dava lugar para o diabo, para Satanás quando convinha em determinada ocasião, e nós vemos isso aqui em Mateus. Ele dava lugar à sua carne, de acordo com a ocasião e circunstâncias, como nós vemos aqui em João, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. O próprio Jesus disse lá em João 21, verso de número 18, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te exigias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E no verso de número 19 diz, que Jesus estava falando do tipo de morte em que Pedro seria morto e glorificaria a Deus. Ou seja, Pedro, ele estava sendo moldado por Cristo. Ele estava no processo de moldagem. Ele dava lado às circunstâncias, dava, mas estava ainda sendo moldado por Cristo. E Pedro não resistiu à moldagem de Cristo. A palavra aqui que diz, estenderás as tuas mãos, né, e o outro te levará. No grego se fala etnokire, que significa, você se deixará ser levado. Quando Pedro foi morto, e segundo a tradição crucificado, de cabeça para baixo, na história, Pedro não cortou a orelha de ninguém, meu querido. Ele não estava com nenhuma espada na bainha, sabe por quê? Este Pedro aqui, que morreu como mártir, o mesmo Pedro que lá em Atos, capítulo 2, pregou, e quase 3.000 almas se rendeu aos pés do Senhor, não era o mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco. Por quê? Porque ele foi moldado por Cristo. Ele não resistiu à moldagem de Cristo e se tornou alguém proeminente dentro da igreja primitiva, na história, e glorificou a Deus com sua morte. E segundo o que nós estamos aprendendo lá no ensino, momento de ensino em maratona apocalíptica, tem um trono para Pedro lá, e Jesus prometeu 12 tronos para os 12 apóstolos, e Pedro governa com Jesus, porque está escrito e é uma promessa, e Jesus, ele não deixa de cumprir nenhuma de sua palavra. Ou seja, se nós estivermos sendo moldados por Cristo, a Bíblia nos diz, nós reinaremos com Ele, bendito seja Deus. Quantos assim crê, levanta a sua mão e adore e bendiga o nome santo de Jesus nessa noite. Aleluia. O segredo da vitória é se deixar ser moldado por Cristo. Não resista à moldagem de Cristo. Porque tem crente que tenta resistir, amado. Fica tentando remar contra Deus, não vai funcionar, né? Fica tentando, como diz o ditado, né, dando murro em ponta de faca. Não vai dar certo. Cede aquilo que Cristo quer fazer na sua vida. Aí você fica resistindo, né? Cristo moldar e não dá lado, e aquele coração endurecido. Aí tem que sofrer e passar por mais aperto e mais coisas. Vive uma vida inteira de sofrimento. Por quê? Por causa da desobediência, né? Não queria fazer essa analogia, mas é a única que me vem à mente nesse momento. Acaba se comportando como um animal de carga, né? Que está ali empacado, e mesmo sendo chicoteado não quer sair do lugar. Não adianta, meu querido. A Bíblia nos fala, né? Não tem como lutar contra os aguilhões do Senhor. O Senhor Deus, Ele quer fazer, deixa Deus fazer. Mas irmão, dói muito, sim, mas o Senhor que permite a dor é o mesmo que tem o bálsamo para te curar.
Quando o pastor de ovelhas levava as ovelhas por caminhos tortuosos, desfiladeiros, rochas pontiagudas, o pastor de ovelha levava no alforje, sabe o que é remédio? Porque ele sabia que se alguma ovelha se cortasse com algum espinho, alguma rocha pontiaguda, ele tinha ali o remédio no alforje para poder curar a ovelha e a ovelha seguir o trajeto. Então às vezes é necessário passar por caminhos tortuosos, por caminhos de espinhos, é necessário passar pelo fogo, passar pelas águas, mas a Bíblia nos diz, as águas não te submergirá, o fogo ele não vai arder em ti. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não tinha nem cheiro de fumaça na roupa dos homens de Deus, porque o quarto homem estava na fornalha. Ele está na sua vida também, meu querido. O Senhor Deus não vai deixar você se afundar, não, porque no momento certo Ele vai te tomar pela mão. Não importa quais sejam as circunstâncias, é possível andar por sobre as águas. Se perguntasse para Paulo alguma coisa sobre isso, sobre andar sobre as águas, Paulo diria assim: eu conheci um homem que andou sobre as águas, eu já falei com ele. Se perguntasse para Mateus ou João, eles diriam: não, eu não só conheci o homem que andou sobre as águas, como eu vi, porque eu estava lá. Mas se perguntar para Pedro, na história da humanidade, é o único que pode dizer, eu não só conheci, eu não só estive lá, como eu andei por sobre as águas. E sabe por quê? Porque Jesus disse para ele: vem. Na tempestade, se Jesus te falar vem, vai, meu querido. Mas se eu começar a afundar, Jesus te pega pela mão como pegou Pedro. E às vezes muitos pregadores e muitas pessoas dizem: não, porque Pedro afundou, porque estava olhando para a tempestade, está tudo bem. Mas foi o único que andou sobre as águas. E quantas das vezes nós temos que andar por sobre as águas também, não no sentido literal, mas no sentido espiritual da vida, né? E o Senhor Jesus, Ele vai te levar, porque Ele está te chamando: vem, vamos passar por essas águas, vamos passar por essa turbulência, e se eu afundar, eu te pego pelas mãos. Bendito, exaltado seja Deus, aleluia. Oh, Ramaga, Naga, Suri, Calabalabás. Glória a Deus. Os Gálatas estavam resistindo ser moldado pelo Evangelho. Aí Pedro tem que escrever, Paulo tem que escrever, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dando testemunho de si mesmo, dizendo: eu estou crucificado com Cristo, porque o Evangelho me moldou. Então nós temos que permitir que o Evangelho nos molde, Cristo Jesus nos molde, não resista à moldagem de Cristo. 3 e último para a gente finalizar: entenda que ser moldado nos leva para mais perto de Deus. Vou repetir esse tópico aqui. Entenda que ser moldado nos leva para mais perto de Deus. Isso aconteceu com Paulo, né? Porque Paulo era perseguidor árduo da igreja, fariseu, um dos mais proeminentes do seu tempo, e ele mesmo diz isso, zeloso da lei demais. Eu acho que em Gálatas ele diz isso, inclusive. Tanto é que Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja na história, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo, a Bíblia nos diz. E Paulo foi a caminho de Damasco porque ele queria cartas, ele tinha cartas para levar os cristãos aprisionados, para serem julgados ali pelos os fariseus. E Paulo foi a caminho de Damasco, mas indo a caminho de Damasco, aconteceu que chegando ele perto de Damasco, um esplendor de luz cercou o apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ainda Jesus diz: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro para ti, Paulo, é tentar resistir aquilo que eu tenho a fazer. E era isso que Paulo estava tentando fazer. Sabe o que era aguilhão? Era uma vara comprida, na ponta da vara utilizava-se geralmente uma ponta aguda de ferro. É como se fosse uma lança, tá?
e ela servia justamente para espetar o animal, para o animal continuar o serviço no arado. Eles utilizavam lá o gado para fazer o arado. O arado era um aparelho que geralmente era feito de madeira, às vezes até de tronco de árvore, que colocava ali sobre o boi, né, engatado ali no boi, e conforme o boi ia andando, aquele arado ia fazendo ali o risco na terra, ia arando a terra, né, literalmente. Mas às vezes acontecia do animal empacar e não querer ir. O que o arador fazia? Ele deixava o boi lá e ia embora? Não. Ele trocava de boi? Não. Ele pegava o aguilhão e espetava o boi para que o boi continuasse. Se o boi ficasse o dia inteiro empacado, ele ficaria o dia inteiro sendo espetado, porque o serviço tinha que ocorrer. Então por isso Jesus ele diz: duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, não adianta, vai ficar te espetando todo dia até você ceder. Por isso que eu disse, não podemos resistir à moldagem de Cristo. Mas nesse tópico eu quero falar que ser moldado por Cristo nos leva para mais perto de Deus. A moldagem ocorrida em Paulo levou ele para mais perto de Cristo. Nós vemos aqui os textos que Paulo escreveu, porque era alguém que estava contra Jesus, mas que quando se deixou ser moldado por Cristo, ele então teve proximidade de Cristo. E ele disse que conheceu alguém, provavelmente ele está falando de si mesmo, que foi levado ao terceiro céu. Olha só que maravilha. Terceiro céu é a habitação de Deus. E diz que ali foi visto coisas que não podia nem ser falado. Ou seja, coisas maravilhosas, coisas estrondosas. Para quem vai acontecer isso? Para quem for moldado por Cristo. Você quer experiência com Jesus? De visão? De revelação? De sonhos proféticos? Aproximar mais de Cristo. Quer sentir Jesus mais e mais na sua vida? Aproximar mais de Cristo. Como você vai ter experiências com Deus se você não tiver intimidade com Ele? Não vai acontecer. Você vai ser mais um cristão que frequenta mais uma igreja. Pode acontecer de ser salvo, sim. Pode acontecer de não ser também, é uma probabilidade. Mas se você quer ter algo mais de Deus, você tem que dar algo mais para Deus. E quando você colocar todo o seu tempo numa Netflix da vida, provavelmente as experiências vão ser menores. Mas quando você se dedica a se voltar mais ao Senhor, na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, coisas anormais vão acontecer cotidianamente, e você vai poder ouvir a voz do Senhor, você vai poder sentir a presença e o toque do Altíssimo na sua vida, e quando o diabo se levantar contra o seu lar, contra a sua casa, você vai olhar para ele de cima, sabendo que você é grande em Cristo, e de que ele já é um derrotado, e que a vitória vem do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! O apóstolo Paulo, ele se converteu ao Evangelho, e a Bíblia diz que todo mundo ficou pasmado com aquilo, tanto aqueles que eram dos fariseus, como o outro lado, aqueles que eram os cristãos ali da igreja primitiva, e eles ficaram sem entender o que estava acontecendo, porque não fazia sentido. Paulo, aquele que perseguia a igreja e agora está pregando o Evangelho, eles não entenderam isso e não quiseram aceitar aquilo que estava acontecendo. Então nem os cristãos, Ananias, que foi usado por Deus, né, conduzido até Paulo, para que Paulo fosse curado ali da cegueira, porque Paulo ficou cego por causa do resplendor de luz. Ananias, ele já recalcitrou diante do Senhor e falou: mas Senhor, Paulo é o perseguidor, eu vou lá. Então Ananias já também não estava crente daquilo que tinha acontecido, mas Deus convenceu, Jesus convenceu Ananias, falou: não vai, porque ele é um servo escolhido, vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Então ninguém acreditava. Então as pessoas ali, Paulo ficou mais de 3 anos, pouco mais de 3 anos antes de começar a fazer as viagens missionárias e pregar o Evangelho. Neste inteirinho, ninguém acreditava. Eles olhavam para Paulo e falavam: ah, Paulo, você perseguia a igreja, você estava perseguindo os cristãos, aí matando todo mundo, agora você vem me falar que você se converteu ao Evangelho, você é um judeu de raízes farisaicas, que zeloso da
lei, que servia a lei, que era contra esse Cristo, se diz que é Cristo, que é Jesus, aí que morreu, que o corpo foi roubado e falaram que foi ressuscitado. Você vem me dizer que você se converteu ao Evangelho, e ninguém acreditava em Paulo, mas Paulo estava convicto de que a moldagem de Cristo ocorria dentro de si, e então viram Paulo já pregando o Evangelho, fazendo a obra, e depois de um pouco mais de 3 anos, fazendo a viagem missionária, que levou ele inclusive para a Galácia, onde foi instituída uma igreja, em que eles receberam o Evangelho. Posteriormente tiveram que receber essa carta, para que eles saíssem da heresia, e permanecessem no Evangelho que foi pregado. E quando Paulo estava nos últimos dias de sua vida, nos últimos anos, ele disse: eu combati o bom combate, acabei minha carreira, mas a fé foi guardada. Por quê, meu querido? Porque estava moldado por Cristo. Aleluia! Oh, Ramagassuri Candarabalabás. Quantos nessa noite quer ser moldados por Cristo, amado, na sua vida? Bendiga e exalte ao nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, Ragamassou Kedebai. Aleluia. Glórias a Deus. Coloque-se de pé, amado, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Coloque-se de pé nessa noite. Em minhas últimas palavras, antes de orar, agradecer ao Senhor e entregar o microfone. Certa feita eu li um livro, o autor se chama Philip Yancey, eu acho que a igreja deve conhecer, um livro sobre oração. É um livro que eu recomendo para todos, é um livro lindo demais. E nesse livro ele conta o testemunho de, isso aconteceu de fato, não é uma ilustração, é uma história que de fato aconteceu, de um certo pastor que ele foi acometido por uma enfermidade. Agora me falha a memória se foi um acidente, alguma coisa que aconteceu com ele, mas ele teve que ficar internado, né? E ficou um tempo internado. Só que ele era um pastor de uma igreja que ele trabalhava muito, e ele fazia obra, corria para lá e para cá, visita e um punhado de coisa. E ele ficou muito irado, bravo com Deus, porque, poxa Deus, eu faço a obra do Senhor, corro para lá, para cá, eu não tenho tempo para ficar numa cama, e ele não podia nem se levantar, porque ele estava internado, não podia se levantar, eu não tenho tempo nem para isso, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer visita, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer aquilo outro. Ele era bem assíduo na obra de Deus, e ele não podia fazer mais nada. O que ele fez? Ele orava todos os dias que ele esteve lá internado, ele orava e falava com Deus, e a aproximação de Deus foi algo grandioso que ele teve. E no último dia que ele saiu do hospital, ele falou com Deus, dizendo: Senhor, obrigado por esses momentos aí que eu tive com o Senhor, né? Agora eu preciso voltar ao trabalho da igreja. E Deus falou no coração dele assim, isso aconteceu, amado, de verdade. Deus falou no coração dele: essa foi a única maneira que eu arrumei para que você tivesse proximidade de mim. Ou seja, Deus permitiu que ele ficasse doente, internado, porque ele não tinha tempo para Deus. O tempo dele estava na obra, mas não estava em Deus. O que eu quero dizer com isso, amados, antes da gente orar, que às vezes nós se voltamos a tantas coisas e se esquecemos do principal, que é o Senhor Jesus. Deus não está te pedindo 24 horas, Ele está te pedindo um momento com Ele, mas um momento que seja verdadeiro, de coração aberto. Irmão, eu não sinto vontade nenhuma de orar. Pede para Deus colocar no seu coração o desejo de orar, e Ele vai colocar, porque o desejo de buscar a Ele vem dele mesmo. O ser humano é impossível para o ser humano querer buscar Deus sem o próprio Deus. Isso é impossível. A carne não deixa, o pecado não deixa. Mas peça para Deus, coloque em mim o desejo de orar e buscar o Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Te agradeço, ó Deus, por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, em aprendermos da Tua Palavra. Falou em nosso coração grandemente, Deus, e eu te peço para que esta mensagem acompanhe cada vida, cada lar, cada família,
e que este alimento ele venha servir para a nossa caminhada, Senhor. Eu não digo de horas, nem de dias, nem de semanas, nem de meses, mas de anos, ó Deus. Que esta mesma mensagem influencie as nossas vidas, para que possamos ser moldados por Cristo, para sermos vitoriosos e alcançarmos a vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. As palmas louve e adore o nome de Deus. Aleluia.